Hoje nós vamos falar sobre a cirrose hepática. Então, esse é um corte de fígado que, se vocês forem olhar no livro de histologia ou lá no site do Histology Guide, vocês vão observar que o fígado tem uma estrutura lobular e trabecular que é característica. Então, tem a veia centrolobular, tem os espaços porta na periferia do lóbulo e os hepatócitos já organizados em trabéculas. Aqui a gente já está vendo que essa arquitetura lobular ela se perdeu e os hepatócitos eles estão organizados em nódulos. A gente percebe claramente esse arranjo nodular e esses nódulos eles são circundados por traves conjuntivas. Então, esse fígado ele já sofreu alguma agressão prévia, essas células já tiveram alguma morte celular, a morte celular gera inflamação, a inflamação gera reparo. Então, isso demora muito tempo para acontecer, já está na fase de reparo. Então, é uma doença crônica, arrastada. Várias condições podem causar uma lesão hepática inflamatória, que a gente chama de hepatite. Causas comuns de hepatite seria hepatite viral, especialmente hepatite B e C, que podem se arrastar cronicamente. Podem ser doenças autoimunes. Então, o organismo produz autoanticorpos que vão agredir as células hepáticas, também gerando morte celular, inflamação e reparo. Podemos também ter medicamentos, então medicamentos que são tóxicos para o fígado, e também o uso crônico de álcool. O álcool é uma substância que é muito hepatotóxica. Qual a causa nesse corte histológico? Eu não sei dizer. Essa é uma lâmina antiga de um caso de necrópsia. Eu não sei a história do paciente, não sei o motivo dessa cirrose. Mas não vem ao caso para nós, porque aqui a gente vai, então, exemplificar como um final de um quadro, né, morfológico, ele muitas vezes é comum às várias causas prévias. Então, aqui no foco que a gente vai usar vai ser para ilustrar a cirrose e que pode ter várias causas virais, medicamentosas ou autoimunes. O aspecto morfológico final vai ser parecido. Então, nós temos aqui hepatócitos que estão com a morfologia mais próxima do normal, e aqui a gente vê hepatócitos que estão doentes, então, seja qual for a causa, ainda está tendo agressão. Esses hepatócitos aqui estão com um pigmento acastanhado dentro. Esse pigmento acastanhado é bile. Então, a bile ela é formada no fígado. Só que essa arquitetura está totalmente alterada. Então, a bile quer sair do hepatócito, ir para os canalículos e achar lá o ducto biliar para ir lá para ser lançada no intestino, só que ela não consegue achar seu caminho de volta. E por isso ela fica aqui acumulada. Vemos que muitos hepatócitos estão com citoplasma vacuolado. Então, pode ter acúmulo de água, porque a agressão, seja ela qual for, ela está acontecendo aqui, né? Podemos ilustrar que seja, por exemplo, viral. O vírus está acontecendo ali, está replicando, está causando lesão celular, alteração na membrana celular, pode entrar falência da bomba de sódio e potássio, pode entrar sódio, entrar água e pode ter essa balonização hepatocitária. Aqui temos vacúolos opticamente vazios no citoplasma, bem definidos. Então, isso aqui é característico do acúmulo de gordura, da esteatose. Essa outra bolinha aqui, ela é um núcleo. Aqui é a membrana nuclear e esse núcleo está opticamente vazio também, a gente não consegue enxergar nada, mas esse aqui é característico da degeneração glicogênica. Se eu fizesse uma coloração pelo PAS, eu veria o glicogênio aqui dentro.
Da gordura não tem mais como ver, porque pelo processamento lá para preparo do bloco de parafina já sai a gordura, né, pelo xilol, então aqui só ficou o espaço mesmo, mas aqui certamente tem glicogênio. Esses hepatócitos, eles foram assim organizados em nódulos, né, porque houve agressão, houve morte celular. Essas células hepatocitárias, no momento inicial, elas estavam organizadas nas trabéculas, com um arcabouço da trama de reticulina, e quando tem a morte celular, essas células se perdem, a trama de reticulina murcha. E quando essas células vão se replicar, porque elas são células estáveis, então lembra lá do conceito de células lábeis, permanentes e estáveis. As estáveis é que tem células tronco e, havendo uma necessidade, elas podem se multiplicar. E elas vão se replicar para tentar organizar novamente as trabéculas, mas elas perderam o caminho de volta porque houve esse colapso dessa trama de reticulina, e elas vão e se proliferam de uma forma, de certa forma, desorganizada, e por isso tem essa dificuldade da drenagem biliar, né, e a drenagem e da chegada também da passagem do sangue por entre esses sinusoides. Isso vai levar a problemas lá, hipertensão porta, outros problemas, né? Que não vem aqui ao caso. Aqui eu tinha separado essa região, porque aqui temos bastante coisa. Então, temos aqui a degeneração glicogênica, que eu já mostrei ali, tem o acúmulo de pigmentos, então vocês vão vendo que numa lâmina a gente tem vários processos acontecendo simultaneamente, né? Nós temos aqui hepatócitos que estão mortos. Aqui um hepatócito viável e aqui um hepatócito que tem uma acidofilia citoplasmática, então ele tem forte afinidade pela eosina, então ele é bem róseo. Observa que ele é um róseo mais intenso que esse. O núcleo está piquinótico. Aqui temos outro hepatócito já morto, então aqui é característico da apoptose. Então, por exemplo, na hepatite viral, a gente pode ter necrose e pode ter apoptose. A necrose ela é mais vista nas formas de doença ativa, ou na fase aguda, ou na fase de atividade viral mais intensa. Nos momentos em que a atividade viral é menos intensa, geralmente a gente observa mais morte isolada desses hepatócitos, caracterizando então a apoptose. Se a gente for observar essas traves hepatocitárias, que são as traves cicatriciais, vamos ver uma aqui. A gente vai ver que são traves de conjuntivo, temos também células inflamatórias linfocitárias, então aqui sim, muitos linfócitos, e vemos aqui várias estruturas ductulares. Então temos aqui uma hiperplasia de ductos, também numa tentativa de fazer com que a bile encontre seu caminho de passagem, já que esse caminho foi alterado por conta dessa cicatriz. Então nós vimos aqui que a cirrose é uma alteração da arquitetura do fígado por conta de uma lesão hepatocitária prévia. Então, aqui a gente está vendo o reflexo já da recuperação desses hepatócitos, mas que muitas vezes essa agressão continua, então a lesão hepatocitária ela ainda é persistente. Então, nós vimos que mesmo numa fase de reparo, a gente ainda tem lesão ativa e que nós podemos ter lesão irreversível, vimos ali hepatócitos apoptóticos, e vimos lesão reversível, porque vimos ali acúmulos intracelulares, lesões hepatocitárias que esse hepatócito ainda pode se recuperar. Então, espero que aproveitem.